Oi, gente, que bom estar com vocês no primeiro dia do ano. Feliz ano novo para todo mundo. E também é muito bom estar com vocês com os vídeos no novo formato. Este ano, como eu havia dito o ano passado, 2021, nós não faremos mais um resumo de toda a designação do Vem Segue-me. Até porque as aulas já voltaram no presencial, tem muitas outras pessoas fazendo vídeos sobre o Vem Segue-me na íntegra. Então, o meu objetivo vai ser apenas aquele olhar, apenas um viés, apenas aquele ponto que mais me chamou a atenção. E hoje nós vamos falar o que a experiência de Moisés me ensinou. E a primeira coisa que me chama a atenção na experiência de Moisés, quando ele foi arrebatado para estar nessa montanha e falar cara a cara, face a face com Deus, o nosso Pai Celestial, a primeira coisa foi: imagina se fôssemos nós. Como é que nós nos sentiríamos? Imagina o privilégio de estar na presença de Deus, de contemplar a sua glória. E o nosso Pai Celestial, ele se apresenta para Moisés. E ele faz a sua descrição. Ele diz que ele é Deus, que ele é todo-poderoso e que ele é infinito. Olha que palavras impressionantes, a gente sabendo, né, do caráter divino do nosso Pai Celestial. De como é grandioso tudo o que ele fez, todas as suas obras. Então ele está se apresentando e dizendo quem ele é. Quando a gente vai para Moisés, a gente fica pensando: Moisés, quem era Moisés? Assim como nós, né, nascemos um dia na terra, Moisés também nasceu de pais que ele não conheceu, de escravos hebreus, nessa época estava sob o jugo dos egípcios. Ele foi encontrado, ele foi adotado pela filha do faraó, ele viveu, né, aí junto do faraó. Aos 40 anos ele vai para Midian, lá ele conhece Jetro, ele se casa com a filha de Jetro. Essa experiência, quando ele foi arrebatado de Moisés 1, ele já está com cerca de 80 anos de idade. Então, olha só, Moisés não conheceu os seus pais biológicos. Ele foi adotado. Talvez a gente já visse aí como essa linhagem confusa. Quem sabe em algum momento Moisés tivesse dúvida sobre a sua identidade ou sobre o seu chamado. Mas o Senhor nos conhece e nos ama. E como seus filhos, o Senhor sabia disso. E a primeira coisa que o Senhor tenta ensinar para Moisés é exatamente que ele é um filho de Deus. Você é meu filho, criado à imagem e semelhança do meu unigênito. E como saber essas coisas pode mudar tudo. Como saber que somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança do seu unigênito, que é luz e verdade, pode mudar tudo. Saber a nossa origem divina. Saber que, como filhos de Deus, nós temos potencial de nos tornar como deuses. Saber que estamos nessa terra e que precisamos progredir, que precisamos aprender, precisamos vencer as provações, precisamos estabelecer metas. Olha, um ano novinho, um novo ciclo, que a gente faz aquelas resoluções de ano novo e não tem nada de errado nisso. É bom a gente fazer metas, porque as metas nos aproximam do nosso Pai Celestial. Nós podemos colocar metas de serviço, de amar mais ao nosso próximo, como pediu o profeta, de olhar para o nosso lado. Podemos fazer metas de ir para lugares mais altos, de frequentar o templo, metas de mergulhar nas escrituras, meta de conhecer a nossa identidade, de nos conhecer, de conhecer mais ao Deus que nós servimos, ao nosso Pai Celestial. Isso pode fazer toda a diferença na nossa vida, porque nós vamos estar subindo essas escadinhas para nos aproximarmos cada vez mais desse nosso potencial divino. Então, nesse momento, o Senhor conhecia muito bem Moisés. Sabia talvez das suas confusões, né, de linhagem, talvez de identidade. E o Senhor fala para ele: você é meu filho. E o Senhor repete isso, e repete isso, e repete isso. Então, Moisés, depois que ele passa por essa experiência e o Senhor mostra algumas das suas criações, o Senhor diz: olha,
Por mais que eu quisesse, né, você nunca vai poder ver tudo, porque minhas obras são infinitas, minhas criações são infinitas, mas você vai poder ver essa terra, você vai poder ver os habitantes em diferentes épocas. E Moisés, ele fica assombrado, ele fica maravilhado diante dessa grandiosidade. E eu fico pensando, gente, que privilégio é esse? Acho que todos nós gostaríamos de ter estado lá, face a face com Deus, de ter sido arrebatado. Mas todos nós também podemos buscar Deus na nossa vida. E quando nós buscamos, Ele está disposto a estar ali conosco, ainda que a gente não possa vê-lo. E, e Moisés, ele teve essa experiência espiritual magnífica e ele caiu por terra, ele precisou de horas para poder recobrar as suas forças e nesse momento ele compreendeu que o homem é nada. Ou seja, o homem é muito insignificante diante de todas as criações de Deus. E é fácil a gente pensar, saber como Moisés se sentia. Eu acho que todos nós já passamos pela experiência. Uma época eu trabalhava e precisava pegar o metrô aqui em São Paulo, na Sé, de manhã cedo. E, gente, tá todo mundo indo para o trabalho esse horário. Imagina aqueles metrôs, aquelas estações lotadas. Eu subia a escada para fazer baldeação e às vezes eu olhava para trás na escada rolante e eu via um mar de gente, um mar de cabecinhas. E naquele momento eu dizia, como é que Deus pode me conhecer? E Ele me conhece. Ele me conhece. Ele conhece você. Ele nos conhece pelo nome. Porque Ele é Deus, porque Ele é todo-poderoso, porque Ele é onisciente, porque Ele é onipresente. Ele nos conhece, Ele conhece o nosso DNA, Ele conhece a nossa digital, tanto que fez cada um diferente do outro, único, exclusivo, filho de Deus. Então Moisés diz assim, o homem é nada, né? Porque ele sentiu a sua impotência, a sua insignificância diante de uma vastidão de criações, de algo tão grandioso que ele não podia sequer descrever tudo o que ele vivenciou. Foi essa experiência linda que Moisés passou. Mas assim que ele teve essa experiência e quando ele estava recobrando as suas forças e o Senhor saiu da sua presença, ele teve uma experiência oposta, que foi uma experiência com Satanás. E o Satanás aparece para ele e a primeira coisa que o Satanás faz é tentar confundi-lo, é tentar desmerecer a experiência anterior, é tentar enfraquecer a sua fé. Satanás aparece para ele e chama ele de filho do homem. Há diferença em ser chamado de filho de Deus em relação a ser chamado filho do homem? Qual é essa diferença? Quando a gente pensa eu sou filho de Deus, nós pensamos no nosso potencial divino, na nossa herança divina. Quando nós pensamos sou filho do homem, a gente pensa no quanto nós somos mortais, no quanto nós somos limitados, que nós viemos do pó, que todos viemos de Adão, que somos decaídos. O Satanás dizia, você é filho do homem. Ele dizia uma verdade. Mas a carga negativa que estava nisso era como ele se quisesse dizer, você é pecador, você é decaído. Você é só o filho do homem. Você não é ninguém importante. Então, gente, que nós nunca esqueçamos a nossa origem divina. Quantas vezes o Satanás, ele vai tentar sim, nos enganar, fazer com que a gente desanime. Vai fazer que muitas vezes ele vai olhar para você e vai dizer, olha, você é um lixo. Ele vai tentar nos tornar tão miseráveis quanto eles. Ele vai fazer muitas vezes dizer, olha, você pecou, não tem mais jeito. Ou você não pode guardar esse mandamento, é muito difícil para você. Ou você não é capaz. Então Satanás vai sempre buscar o lado negativo. Ele vai sempre fazer com que a gente se sinta menor, inferior. Então ele diz filho do homem. E aí ele usa uma tática dele, né, que é muito comum no Satanás, que é exatamente essa presunção, esse orgulho, quando ele diz adora-me. Essa imposição é imperativo, adora-me, de tirar a sua liberdade, de não te deixar opção de escolha e de tentar te fazer lembrar o quanto você é pequeno, é inútil. Então, são tantas as coisas interessantes que a gente consegue perceber no caráter de um Deus amoroso, infinito, todo-poderoso, no caráter de Moisés, um homem com suas limitações, mas um servo obediente, procurando fazer o que era correto.
E o Satanás, um ser decaído, pai de todas as mentiras, o símbolo da oposição, tentando enganar a Moisés depois de uma experiência maravilhosa. Não é diferente na nossa vida. Muitas vezes a gente vai estar progredindo, de repente estou na missão, indo para a missão, ou eu estou com um chamado, estou me casando, estou fazendo metas, estou super animada, um animado, e de repente aparece o Satanás e diz: olha, filho do homem, você não é capaz. É para que fazer essas metas? É besteira. Para que tudo isso? Aí você não vai conseguir o reino celestial mesmo. Esquece disso. É muito difícil guardar os mandamentos. Então, quantas vezes a gente vê pessoas que foram fortes na igreja, que tiveram experiências espirituais maravilhosas, que prestaram testemunhos que edificaram muita gente, e essas pessoas caíram no fundo do poço e esqueceram essas experiências e entraram no mundo obscuro, no mundo das trevas. Então, quando Satanás aparece para Moisés, Moisés ele consegue ter discernimento. Ele diz: opa, não me enganes. Cadê a sua glória para que eu te adore? Eu estive com Deus, eu sei quem é Deus. A importância de nós conhecermos o nosso Deus para não ser enganado. A importância de reconhecer a luz das trevas, a verdade do erro, ter discernimento. Na experiência de Moisés, ele aprendeu sobre sua identidade divina, mas ele aprendeu a contemplar a glória de Deus, a discernir essa glória, a discernir Deus de Satanás. E por que essa experiência foi tão significativa? Moisés tinha uma missão na terra, tinha uma missão específica. Como a gente vai ver em Abraão, sobre a preordenação, sobre espíritos que foram escolhidos antes de vir à terra, com missões específicas. Moisés tinha a missão de guiar o povo de Israel, de atravessar essas grandes águas. Ele precisava se preparar para esse momento. E o Senhor permitiu isso. O Senhor permitiu isso para que ele conseguisse ver a diferença entre a luz das trevas, para que ele pudesse ver quem era o Deus que libertaria ele e o povo dele da servidão egípcia, não é? E saber quem era o Satanás que ia tentar atrapalhar isso. E o Senhor queria que ele se fortalecesse, queria que ele discernisse, queria que ele fortalecesse o seu testemunho, para que ele estivesse pronto para tudo o que ele viria. Tudo que ele viria a vivenciar, desde esse trajeto, né, do Egito, a terra prometida, a travessia no deserto, 40 anos vagando, todas as coisas que aconteceram, ele precisava estar forte para passar por esses momentos. Na nossa vida também nós precisamos nos fortalecer. Vão vir temporais, vão vir tentações, vão vir momentos difíceis, mas se eu não sei quem é o Deus que eu sirvo, vai ser mais difícil. Se eu não sei quem eu sou, porque eu estou na terra, porque eu estou passando por determinadas situações na minha vida, vai ser mais difícil. Então eu preciso compreender isso. Então Moisés não se deixa enganar. E nesse momento ele ordena: retira-te. Mas o Satanás está lá, não. Continuava, né, e gritava: adora-me. E a gente vê isso, Moisés 3 vezes pedindo que ele se retirasse. E Moisés começou a temer e tremer, porque ele sentiu a angústia do inferno. E somente na 4ª vez, quando ele invoca em nome do unigênito, o Satanás finalmente se retira. Então nós podemos ver que através do Filho de Deus, através da sua expiação, através do poder de Deus, nós podemos nos livrar da influência maligna do Satanás na nossa vida. Foram muitas as coisas que Moisés aprendeu com essa experiência. E ele precisava aprender, porque ele era o profeta que guiaria os israelitas, o povo do convênio do Senhor. E imediatamente, quando ele expulsa Satanás, ele volta a contemplar a glória de Deus, que continua mostrando as suas criações, e especificamente a terra. Ele consegue vislumbrar essa criação. E ele fica curioso: como é que são essas coisas? Por que meio as criastes? Gente, deve ter sido arrebatador, né? E ver tudo isso
ali o Senhor mostrando, sendo ensinado pelo próprio Pai Celestial. E o Pai Celestial diz que criou com seu propósito. Ele fala, né, da sua obra e da sua glória. Né? E essa imortalidade, proporcionar essa imortalidade e vida eterna ao homem. Esse é o objetivo do nosso Pai Celestial. É a nossa salvação. Então ele fala sobre as suas criações. Ele fala como ele criou os mundos através da palavra. E como ele criou, né, através do seu Filho Jesus Cristo. E a gente vai lá em João 1 e vê, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós. E ele criou todas as coisas. Então, a gente consegue ter uma visão muito mais ampla do que está relatado no livro de Gênesis. A gente consegue ter essa visão de quem nós somos. Quando a gente vê Abraão, Abraão consegue ver o antes, né? Essa pré-ordenação. Ele consegue ver o cálculo dos planetas, ele consegue ver Colobe, né, que está mais perto do trono de Deus. Ele consegue ver, e o Senhor diz, vai, escreve essas coisas, diz para os egípcios, ensina para eles essas coisas. O Senhor queria que nós soubéssemos disso. E por que será que o Senhor queria que nós soubéssemos disso? Nós precisamos estudar os céus, precisamos buscar conhecimento. Quando a gente vai para a teoria de Einstein, teoria da relatividade, teoria do espaço-tempo, como essa teoria foi importante para saber a distância, o cálculo entre os planetas, é sobre isso que o Senhor está falando. É sobre isso que cientistas estão estudando e estão descobrindo, mas já estava lá em Abraão, já está lá em Moisés. Então, gente, é magnífico. E quando a gente pensa nas criações de Deus, nós temos a oportunidade de muitas vezes contemplar a natureza. Eu lembro de tantas situações na minha vida, quando eu era criança, a minha avó morava no interior de Pernambuco, numa cidade chamada João Alfredo, e ela morava afastada da cidade, num sítio que não tinha energia elétrica. E nós fomos passar um final de ano nessa cidade. E nós decidimos ir para o centro da cidade para romper o ano. Foi a minha irmã, mais velha, e um primo meu. E nós fomos lá, demos uma voltinha na cidade e ficando tarde, já era madrugada, quando nós voltávamos para casa a pé. Então a gente voltava naquela estradinha erma, sem nada, né? Aquele vazio, tudo escuro. Eu lembro que eu estava tentando encontrar o caminho, porque eu não estava enxergando nada na minha frente, e de repente eu vejo uma claridão, o caminho todo sendo iluminado, e eu pensava, de onde vem essa luz? Então eu olhei para o céu e eu vi as estrelas, né? Na verdade, a luz das estrelas. E quando eu vi sobre aquele céu estrelado, era um verdadeiro teto, com aquelas estrelas grandes, pequenas. Demorava alguns minutos para chegar até a casa da minha avó. Mas eu lembro que durante todo o trajeto ele passou tão rápido, porque eu estava tão impressionada, tão assombrada. Eu não conseguia olhar para o chão. Eu cheguei na casa da minha avó olhando para cima todo o tempo. E outras ocasiões, eu lembro quando eu fui para o Chile, quando a gente está chegando de avião e eu vi as montanhas, a Cordilheira dos Andes. Eu vi aquela grandiosidade e eu pensava, como alguém pode não acreditar que existe um Deus? E eu lembro que uma vez nós fomos para uma cidade no Chile chamada Vicunha. Uns amigos nos levaram lá. Era uma cidade entre as montanhas. E à medida que você ia avançando as montanhas, essas montanhas, elas mudavam de cor, porque elas estavam ali, o sol quando refletia o tipo de mineral que existia nas montanhas. Então eu fui vendo pelo caminho montanhas azuis, montanhas rosas. Eu fiquei impressionada com isso. Quando nós chegamos nessa casa dessa família, eles nos levaram à noite para vermos as montanhas de perto e para vermos o céu. Era uma noite de lua cheia, então fica mais difícil ver as estrelas, mas a gente conseguiu ainda identificar estrelas, planetas, esse contato com a natureza. Eu lembro que ali nas montanhas, naquela escuridão da noite, eu chorei agradecendo ao Senhor,
por aquela oportunidade de vivenciar tão de perto as suas criações. E então não há dúvida, existe um Deus que rege todo o universo, um Senhor Todo-Poderoso. Temos um Salvador do mundo, que é o seu Filho unigênito, e fomos criados à imagem e semelhança dele. Nós temos um potencial divino. Nunca, nunca podemos esquecer isso. Precisamos aprender com Moisés a ter discernimento com essa experiência que ele teve, a dizer não me enganes, a estudar as Escrituras, a buscar essa orientação do Senhor e saber que todos nós podemos ter experiências espirituais que podem moldar a nossa vida, que podem nos ajudar a nos tornar mais fortes para as provações, para as tentações, para aquilo que virá. Eu não tenho dúvidas que Deus vive, ainda que eu nunca estive com Ele cara a cara, mas todos nós podemos ter uma experiência espiritual, ou várias experiências, que nos faça sentir que somos realmente seus filhos, que Ele nos ama, independente de qualquer coisa, independente do lugar do mundo que nós vivamos, independente da nossa cor da pele. Ele nos criou, Ele criou a todos nós. Que a gente não esqueça disso, da nossa identidade divina, da nossa linhagem real. Que nós não esqueçamos de reconhecer que existe muita diferença entre a luz e as trevas, e que a experiência de Moisés seja significativa na sua vida. Aproveita e compartilhe aqui o que você mais gostou da experiência de Moisés. E até a próxima!